Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo que é, ao mesmo tempo, fascinante e bem complexo, o da psicologia jurídica aqui no Brasil. A ideia é descomplicar os principais conceitos e ver como tudo isso se aplica na vida real. Vamos lá? Bom, o nosso roteiro hoje começa lá nas origens, que são, digamos, um pouco curiosas. Depois vamos entender o que é o grande conceito da área, o tal guarda-chuva jurídico. A gente vai diferenciar termos que muita gente confunde, ver como é o trabalho na prática, fazer uma distinção super importante entre o que é social e o que é legal e fechar com uma reflexão sobre a ética na profissão. Então, para a gente entender o presente, não tem jeito, a gente precisa voltar no tempo. E o começo dessa história toda foi com umas ideias que, sinceramente, hoje são até um pouco absurdas. Pois é, lá no século XIX, essa pergunta ela é o ponto de partida de tudo. Era isso que guiava as primeiríssimas interações entre a psicologia e o mundo do direito. E quem estava por trás disso era o psicólogo Alfred Binet. Ele chegou a criar testes partindo dessa premissa, dessa crença de que a inteligência de alguém poderia indicar se a pessoa era sincera e qual a chance dela cometer um crime. Bem direto, né? E aqui a gente vê o porquê dessa ideia ter caído por terra. A realidade de hoje em dia simplesmente destrói essa teoria. É só pensar nos crimes de colarinho branco, por exemplo, super complexos que exigem uma inteligência enorme para serem executados. Fica claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas olha só, apesar desses primeiros passos meio tortos, a área foi evoluindo, e muito. Aqui no Brasil, o que começou como um trabalho voluntário lá nos anos 60 foi ganhando espaço, virou curso de especialização, foi reconhecido em lei e finalmente se tornou uma profissão regulamentada. Uma bela jornada. Certo, agora que a gente já viu de onde viemos, vamos para o conceito central de hoje. É aqui que a gente vai entender como as peças desse quebra-cabeça se encaixam. Esse é o ponto que a gente precisa ter bem claro. Pensem na psicologia jurídica como um imenso guarda-chuva. Ela cobre tudo. Qualquer aplicação do conhecimento da psicologia que tenha relação com o universo do direito está debaixo desse guarda-chuva. Por isso, é o termo mais amplo, mais geral de todos. Isso significa que o campo de atuação é gigantesco. A gente está falando do trabalho que acontece dentro do fórum, mas também fora dele, em penitenciárias, conselhos tutelares, centros para jovens, enfim, a lista é longa. Ok, agora que a gente já entendeu o guarda-chuva, vamos dar uma espiada no que tem embaixo dele. Existem duas sub-áreas que são super importantes e que, nossa, causam uma confusão danada. A dica de ouro para não errar mais é pensar numa daquelas bonecas russas, sabe? Uma dentro da outra. A psicologia judiciária está dentro da forense. E a forense, por sua vez, está dentro daquele nosso grande guarda-chuva, que é a psicologia jurídica. E essa tabela aqui deixa tudo ainda mais claro. A principal diferença está no vínculo. A psicologia forense é autônoma. Ela pesquisa, descreve, funciona como uma consultoria contratada por uma das partes, por exemplo. Agora, a psicologia judiciária, a palavra-chave aqui é subordinação. Ela trabalha para o juiz. O objetivo é dar suporte direto à decisão judicial. Percebem a diferença? Muito bem! Com os conceitos mais organizados na cabeça, vamos ver como é que esse trabalho acontece no mundo real, na prática mesmo. Os psicólogos estão em áreas muito, mas muito críticas. Desde a delicadeza de uma disputa de guarda numa vara de família, passando pela vara da infância e juventude, até a complexidade de avaliar a periculosidade de alguém ou redigir laudos que vão decidir se um detento pode ou não progredir de regime. É muita responsabilidade. E dentro dessas práticas, existe uma que é particularmente fascinante: a autópsia psicológica. É basicamente uma investigação para tentar reconstruir como estava a mente de uma pessoa antes de uma morte violenta ou de causa duvidosa. É um trabalho super metódico, quase investigativo. O profissional analisa a cena da morte, estuda todo o histórico da vítima, os laudos do IML e, principalmente, conversa com todo mundo, família, amigos, colegas, tudo para montar esse quebra-cabeça e chegar a uma conclusão que ajude a justiça a entender o que aconteceu. E o impacto desse trabalho vai muito além do processo judicial. Para uma família que perdeu alguém de forma trágica, entender o que se passava na cabeça daquela pessoa pode trazer um senso de fechamento, de encerramento de um ciclo. Ajuda muito no processo de luto. Agora a gente entra num tópico um pouco mais sutil, mais conceitual, mas que é fundamental. É sobre a diferença entre quebrar uma regra social e quebrar uma lei. Pensem assim: um comportamento desviante
é aquele que foge da norma social do que é esperado pela cultura de um lugar numa certa época. Já o comportamento delinquente é objetivo. Ele quebra uma lei que está escrita, que está em vigor. Uma coisa é cultural, a outra é legal. E o mais interessante é que essas coisas podem, ou não, andar juntas. Por exemplo, agredir o cônjuge hoje é visto como algo desviante e é um ato delinquente, é crime. Mas olhem o segundo exemplo. Matar um atirador para salvar crianças. Tecnicamente, é homicídio, um ato delinquente. Mas socialmente não é visto como desviante. Pelo contrário, é um ato heróico. Faz toda a diferença, né? E tudo isso nos traz ao nosso último ponto, que é talvez o mais importante de todos: a imensa responsabilidade que o psicólogo carrega nesse sistema tão complexo. No fim das contas, é isso. A psicologia jurídica atua exatamente nesse cruzamento, onde o comportamento humano e a letra da lei se encontram. E as decisões tomadas ali têm um poder gigantesco, um poder de mudar para sempre a vida das pessoas envolvidas. E isso nos deixa com essa pergunta final, que é uma provocação para a gente levar para casa e refletir. Onde é que está a linha? Qual é o limite ético entre usar o conhecimento da psicologia para auxiliar a justiça e, por outro lado, permitir que esse mesmo conhecimento seja apenas instrumentalizado, usado como uma mera ferramenta pelo sistema? É uma questão delicada e que define a prática profissional.